Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria! Nós estamos juntos mais uma vez aqui no programa Tempo de Recomeçar, o programa católico de evangelização. Passe para outras pessoas, passe a boa nova, evangelize, né? Seja também um anunciador da palavra, deixe o seu gostei, deixe o seu compartilhamento, comente, faça seu pedido de oração, tá bom? Para que a gente possa envolver mais pessoas neste grande amor que o Senhor tem por cada um de nós e que espalha sobre todos nós. Nós estamos vivendo nesta quinta-feira, primeira quinta-feira do tempo do Advento. Estamos vivendo esse tempo bonito, né? O tempo em que nós nos preparamos para recebermos o Senhor. O tempo do Advento recorda-nos a realidade de um Senhor que vem ao encontro dos homens e que no final da nossa caminhada por essa terra nos oferecerá a vida definitiva, a felicidade sem fim. O tempo do Advento é também o tempo da espera do Senhor. A palavra fundamental é vigilância. O verdadeiro discípulo deve sempre ser vigilante, cumprindo com coragem e determinação a missão que Deus lhe confiou. Estar vigilante não significa, contudo, preocupar-se em ter sempre a alma limpa para que a morte não o apanhe com pecado, mas significa viver sempre ativo, empenhado, comprometido na construção de um mundo de vida, de amor e de paz. Que bom! Vamos então nos comprometer com o nosso Senhor, para que nós, a exemplo do Senhor, do Rei da Justiça, o Rei da Paz, que nós possamos aprender com Ele, buscar, divulgar, viver sempre isso na nossa vida e no nosso meio. O nosso Deus é o Deus da justiça, o nosso Deus é o Deus da paz. Vamos escutar a palavra do Senhor que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 e de 24 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus naquele tempo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmão, irmã, olha que bonito. Logo no começo, no versículo 21, primeiro versículo que nós proclamamos, Jesus diz para nós, diz para você e diz para mim também: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, a nossa fé, ela precisa ser vivida, não somente proclamada, mas vivida no nosso dia a dia. Muitas vezes nós dizemos: Senhor, ô meu Senhor, se Deus ajudar, se o Senhor nos ajudar, nós vamos em frente, tá? O Senhor sempre nos ajudará. É preciso que a gente faça a nossa parte. E o verdadeiro sentido, né, de nós
sermos religiosos, termos a nossa religião, professarmos a nossa fé, é porque nós aderimos à doutrina do Senhor, é porque nós aderimos os ensinamentos dele, é porque nós queremos viver segundo aquilo que ele deseja, porque nós compreendemos que aquilo que ele deseja é o melhor para a nossa vida, é o melhor para cada um de nós. Tudo neste mundo que nós olharmos, ainda que você não seja religioso, ainda que as pessoas não sejam religiosas, mas aquilo de bom que existe nas pessoas, tudo vem de Deus, porque ele fez os homens e as mulheres, aqueles que seguem a ele, aqueles que não seguem, todos foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. E aí então ele nos fala que nem todo aquele que ouve, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não basta apenas nós rezarmos, não basta apenas nós fazermos a nossa profissão de fé verbalmente. O importante é nós vivermos. O que mais evangeliza é o nosso jeito de ser, porque nos faz questionados. Por que fulano de tal vive assim? Porque ele é a pessoa de Deus, porque ele é uma pessoa que é temente a Deus, que procura fazer a vontade de Deus. Quantas vezes nós escutamos as pessoas dizerem fulano de tal é uma pessoa de Deus, fulano de tal é um homem de Deus, fulano de tal é uma mulher de Deus, porque o que acontece? As pessoas veem naquela pessoa os traços daquilo que Deus é, e Deus é amor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus nos fala também. Aquele que ouve a minha palavra, aquele que professa a minha palavra, aquele que testemunha a minha palavra com sua vida, é como a casa edificada sobre a rocha. Pode vir as tempestades, pode vir as provações, mas a casa não cai. Mas aquele que constrói a sua casa sobre areia, a casa vai cair. Qualquer ventozinho, qualquer brisa um pouquinho mais forte vai derrubar a casa. E muitas vezes nós queremos fazer com que as coisas aconteçam rapidamente na nossa vida. Isso é construir sobre a areia. E é preciso, então, ainda que demore, firmar os nossos alicerces sobre a rocha que é o próprio Senhor Jesus. Pergunto a você e também pergunto para mim, onde nós estamos construindo a nossa casa? Onde nós estamos construindo a nossa morada para a eternidade, com vistas à eternidade? Estamos construindo sobre a rocha é dura, a rocha é pesada, não é? A rocha, ela não se quebra e então ela suporta tudo. Agora, se nós estamos construindo a nossa casa sobre areia é fácil de carregar, você pode entornar, você pode colocar um pouquinho, você pode colocar o balde mais cheio, né? Mas quando ela não tem liga, né? A areia não tem liga, ela serve para você colocar alguma coisa pronta em cima dela, alguma coisa sólida em cima dela. Mas se você fincar, até mesmo muitas vezes quando a gente vai na praia, a gente vê as pessoas fincando, né, os seus guarda-sóis ali na praia, aí vem um ventozinho que começa a soprar e aquela umbrella, aquela sombrinha, ela vai embora com o vento, não é isso? E assim mesmo a nossa vida, se nós não capricharmos, né? Se nós não investirmos na construção da nossa vida, quando eu digo construir a nossa vida sobre a rocha, firmar os nossos passos, firmar o nosso coração sobre os ensinamentos do Senhor, que nos chama a viver a unidade, a paz, o amor, a bondade, viver os frutos do Espírito Santo, não é? Viver os frutos do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado. Os frutos do Espírito Santo são extensões dos membros do Senhor. Os frutos do Espírito Santo são aqueles que vão
ao encontro do irmão necessitado. Necessitado de uma conversa, necessitado de bens, necessitado de uma acolhida, não é? Tudo isso nós precisamos ser assim, porque nós somos batizados, somos filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo, não é? E Deus nos ama, Deus nos quer poderosamente junto dele. E por isso que ele nos chama a construir a nossa casa sobre a rocha, para que essa nossa rocha que nós estamos construindo possa ter um espaço privilegiado para o nosso Senhor, para o nosso Deus. Deus abençoe você. Continuemos nesse tempo de advento procurando os sacramentos, procurando fazer o exame de consciência, para que este nosso Natal de 2025 seja diferente de todos os demais, seja ainda melhor do que o do ano passado, que já foi bom, né? Que nós façamos isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei!